De economia, então, agora, candidato. Todos os economistas atualmente estão dizendo que o próximo governo vai ser obrigado a lidar com uma bomba fiscal, um desequilíbrio das contas públicas enorme. O senhor não tem sido claro quando fala dos seus planos para a economia, mas o senhor, ao mesmo tempo, tem feito promessas. Como é que o senhor pretende recuperar o equilíbrio das contas? Ô, Boni, é que você não deve lembrar o que os meus economistas diziam para mim nas eleições de 2002. Ou seja, naquela época o Brasil estava quebrado. Naquela época vocês lembram que o Brasil quebrou 2 vezes no governo Fernando Henrique Cardoso. Naquela época o Malan, que era um homem sério, ele todo final de ano ia para Washington tentar pegar dinheiro para fechar o balanço, o caixa do governo. Então lembrado de 2 pessoas do FMI que vinham para o Brasil investigar o Brasil todo dia, e os meus economistas diziam: o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Eu falava: então por que vocês querem que eu ganhe as eleições? Então eu vou dar um dado para você ver o seguinte. Quando eu tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação. O Brasil tinha 12% de desemprego. O Brasil devia 30 bilhões ao FMI. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. O que é que nós fizemos? Primeiro, nós reduzimos a inflação para a meta, sabe, que era 4,5 mais 2 menos 2 durante todo o meu período de governo. Segundo, nós reduzimos a dívida pública de 60,4% para 39%. Nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. E nós ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI. Não sei se você está lembrado disso. Além do que, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. É assim que nós vamos governar esse país. Eu digo sempre, Boni, que tem 3 palavras mágicas para governar o país. 3. A primeira dela é credibilidade. A segunda dela é previsibilidade. E a terceira é estabilidade. Você tem que garantir, primeiro, que quando você falar, as pessoas acreditam no que você fala. Quando você fala na previsibilidade, é porque ninguém pode ser pego de surpresa dormindo com mudança do governo. E a estabilidade é para você convencer o governo, cumprindo com a sua tarefa, que os empresários privados do Brasil e os empresários estrangeiros tenham condições e saibam que tem estabilidade para fazer investimento aqui dentro. E você sabe, eu vou terminar dizendo o seguinte: nunca antes na história do Brasil esse governo teve uma chapa como Lula e Alckmin para poder ganhar credibilidade interna e externa para fazer acontecer as coisas no Brasil. Mas ainda na economia, depois dos seus 2 mandatos, candidato, veio o governo Dilma. E o governo Dilma se notabilizou por tentar induzir o crescimento da economia brasileira, aumentando gastos públicos e também segurando aumentos de preços de combustíveis, aumento de preços de energia. O resultado disso foi a maior recessão em 25 anos e uma explosão da inflação. Daí a pergunta: o senhor, uma vez eleito presidente da República mais uma vez, vai implantar na política econômica qual das receitas petistas? A do seu primeiro mandato ou a receita petista do mandato de Dilma Rousseff? Ô, Boni, sábado eu estive com a Dilma no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E a Dilma sabia que eu vinha aqui. E a Dilma falou assim para mim: ô presidente, se perguntar do meu governo, não responda. Fala para me convidarem que eu vou lá para discutir com eles. Tá? Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, primeiro, que a Dilma é uma das pessoas que eu tenho o mais profundo respeito pela competência e pela ajuda que ela me deu quando era chefe da Casa Civil. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise se agravou, a crise internacional, e mesmo assim ela se endividou para poder manter as políticas sociais e para poder manter o emprego em 4,5%, que foi o menor desemprego que nós tivemos na história desse país. Era como se fosse padrão Noruega, padrão holandesa. Eu acho que a Dilma se cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2040. Sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe,
o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança. Ela mandou medida provisória para mudar. Como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso teve o segundo mandato, ele mandou medida para poder evitar que o Brasil quebrasse, e ele tinha como presidente da Câmara o Temer, que ajudou a aprovar as coisas, não trabalhou contra. E o presidente da Câmara, da Dilma, ele trabalhou contra o tempo inteiro, a Dilma. Mas então, presidente Dilma, candidato, não agiu sozinha, havia uma equipe cuidando de economia para ela e tudo. Então, este erro que o senhor reconhece ter havido lá, não foi um erro pessoal, solitário dela, mas de uma corrente do PT. Por isso, a pergunta se impõe. Se a corrente do PT, que amparou as decisões que o senhor reconhece terem sido equivocadas da ex-presidente Dilma, fizer valer a sua opinião num governo seu, vai-se por esse caminho. Daí a pergunta. O senhor está dizendo, então, que o seu governo vai ser diferente se um dia entrar alguém no teu lugar para fazer o Jornal Nacional, entrará. Você vai perceber o que é rei morto, rei posto. Você vai descobrir. Ou seja, quando você deixa o governo, quem ganha vai governar do jeito que entender. Quem está de fora não vai mandar. Eu vou voltar a governar esse país, se o povo assim permitir, para fazer as coisas melhor do que eu fiz. A minha obsessão, Boni, a minha obsessão, um homem de 76 anos de idade, que digo todo dia que tem energia de 30, de voltar a governar esse país, é porque eu acho que é possível recuperar, sabe, esse país, a economia voltar a crescer, a gerar empregos, a gerar melhoria nas condições de vida da pessoa. Eu estou convencido disso. Se eu não acreditasse disso, eu não voltava. Eu preferia ficar em casa, sabe, vivendo os louros de ser o melhor presidente da história do Brasil. Não, eu vou voltar para provar que é possível fazer mais. E eu espero que quando eu estiver no governo, vocês me convidem para vir aqui uma vez por mês para poder checar o que está acontecendo nesse país. Só relembrando então os números ruins ao fim do governo Dilma, né? A inflação em 2013 estava em 5,9%, ela chegou a 2015 a 10,6%, o PIB tinha subido 3% em 2013, caiu 3,5% em 2015, então, assim, os números falam por si. Renata. Candidato. É importante lembrar que eu peguei a inflação a 12 e reduzi para 4,5. Antes? Não, mas nós vamos fazer o mesmo. Se tem uma coisa que eu sei fazer, Renato, é cuidar do povo. Não, o senhor deixou claro que pretende fazer uma gestão na economia diferente da que foi feita. Não, eu pretendo fazer uma gestão de acordo com aquilo que nós construímos. Eu hoje tenho 10 partidos junto comigo e ainda tenho a experiência do ex-governador Alckmin comigo. Muita gente pensava um ano atrás que era impossível o Lula se juntar com o Alckmin. E eu me juntei para dar uma demonstração para a sociedade brasileira que política não tem que ter ódio. Política, sabe, então, a coisa mais extraordinária para você estabelecer convivência entre os contrários. Pronto,